Grilhões partidos. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Evangelho, capítulo 5, item 19. 8. Intervenção superior. Embora o retraimento forçado a que se impuseram o coronel e a senhora Santa Maria, algumas vezes sentiam-se obrigados a quebrar tal insulamento por impositivos superiores de que não se podiam furtar. O sorriso não lhes aflorava aos lábios e, ressequidos interiormente, conservavam estranha com injustificável mágoa contra a sociedade, a vida, a divindade. Consideravam-se dilapidados nos bens da existência, e em face da impossibilidade do desforço com que muitos supõem aliviar-se, descarregando os instintos e paixões insanos, recolheram-se ao ostracismo, à mudez. Concomitantemente, os cônjuges distanciavam-se a pouco e pouco um do outro, não mais encontrando estímulos na convivência doméstica. Certo é que se transferiam a responsabilidade pelo insucesso psíquico da filha, que supunham vítima inerme dos caprichosos genes e cromossomos, portadores da inarmonia mental que nela eclodira pelo acaso infeliz. Celebrava-se, então, expressiva comemoração da República, evocando-se, na Semana da Pátria, o dia da Independência, no qual o país se liberara do jugo ancestral, a fim de atender à sua destinação histórica. Dentre as celebrações em pauta, foram programado um banquete, reunindo os heróis da última guerra, em requintado clube social. A recepção em traje a rigor objetivava também maior intercâmbio entre velhos amigos, muitos dos quais, fruindo o justo prêmio da reserva, foram transladados para a reforma. Desse modo, fora impossível evadirem-se ao compromisso relevante. No dia aprazado, o coronel despertou mais indisposto do que habitualmente nos meses derradeiros. Fora acometido reiteradas vezes durante a noite por singular pesadelo, no qual despertava estafado, sôfrego, para novamente recair no mesmo dédalo onírico, em que se fazia personagem de articulações nefandas e crimes inumanos. Experimentava a sensação de mergulhar em cenário sombrio e macabro por alguns momentos, recobrando a custo a lucidez para se repetir a infame sortida aos mesmos sítios e sofrer asfixia, náuseas, horror. Eram lugares lôbregos. Via-se agitado caminhando sobre lajedos irregulares, enquanto maquinava a sórdida vindita, respirava ódio. A estranha personagem que via e sabia-se ser ele próprio, envergava a sotaina negra que lhe atrapalhava o passo, obrigando-a a erguê-la, a fim de saltar os esgotos abertos, exalando putrefação nas ruelas mergulhadas em sombras. A agitação do sacerdote agitava-o. Repentinamente sentia-se em presídio subterrâneo, úmido, com vasa fétida a escorrer, onde alguns homens e mulheres sofriam um ritual nefando de torturas covardes e irracionais. Seus corpos alquebrados, alguns partidos com fraturas expostas em feridas pútridras, tudo resultado da roda, infame, blasfemavam. Algumas mulheres, desvairadas, altercavam misturadas aos despojos orgânicos. À sua chegada, recuavam em rictos e esgares superlativos, enunciando seu nome entre exclamações injuriosas, detestáveis,
enquanto se referiam também a outra pessoa, sua comparsa, de que se diziam vítimas. A visão tormentosa mortificava-o. Dinopino, não suportando o sonho macabro, logrou desalgemar-se do topor que o vencia, levantando-se, banhando por auge dos suores. Não retornou ao leito. Todo o dia foi-lhe desagradável. Não esquecia as cenas truanescas, os rostos congestionados uns pelo ódio, patibulares outros, sem expressão, e mesmo após o almoço, tentando a cesta, não conseguiu o repouso que lhe fazia falta. A noite, cálida e estrelada, parecia uma taça emborcada, cheia de brilhantes, ornando a cidade colorida e luminosa. A partir das 21 horas, os convidados deram entrada na sala de recepção do clube, e os júbilos epocavam em todos os semblantes. Canapés e aperitivos entretinham os convidados enquanto aguardavam a lauta refeição. O coronel Constâncio reviu amigos queridos, recordou emoções esquecidas. No entanto, vivas e por momentos, olvidou as amargas desditas que o exulceravam. Companheiros de armas, colegas da escola, formavam préstito de alegrias que o revigoravam. De surpresa em surpresa, defrontou-se com um antigo e dileto amigo, que servia a pátria no exterior e agora se encontrava de retorno. A efusão dos abraços e sorrisos passaram as recordações quando o coronel Epaminondas Sobreira indagou interessado. Não voltei a ter notícias de Esther. Como passa desde aquele dorido incidente? Sem esperanças, retrucou o antigo cabo de guerra, empalidecendo e umedecendo os olhos. Minha desventurada filha está louca, irrecuperável, sobrevivendo por milagre, pois sequer teve ainda o lenitivo da morte. Perdoe-me, justificou-se o amigo. Sei quanto deve dilacerar-lhe a alma. Eu lá estava naquela noite. São anos de lágrimas, suores e intranquilidade. Segurando o braço do interlocutor, propôs emocionado. Sentemo-nos no jardim à distância. Estou muito emotivo desde aquele dia. O coronel Epaminondas sentiu o contato da mão gelada e o leve tremor que sacudia o amigo sofredor. Não falemos sobre isso, sugeriu o delicado. Eu sei o quão lhe é mortificante. De fato, redarguiu o outro. No entanto, eu que tenho preferido o cárcere do silêncio durante todo esse tempo infinito transcorrido, sinto que me fará bem falar com você. Em Caramanchão, próximo à piscina, que refletia a noite coruscante, o sofrido genitor descerrou os painéis mais íntimos do coração duramente lanhado. Seus sonhos destroçados e suas esperanças desfeitas. E o amor à filha? Sabê-la transformada num animal irreconhecível e aprisionada em camisa de força, a fim de diminuir-lhe a fúria. Oh, tudo isso constituía carga superlativa à sua devoção paterna. À medida, porém, que exteriorizava a profunda agonia ao amigo, atento que participava do drama comovido, teve a impressão de que se desoprimia o peito, a alma, como se desarticulasse anéis constritores que o despedaçavam por dentro. Você tem orado? Inquiriu o ouvinte. A oração produz milagres de renovação e paz, modificando paisagens sombrias e fortalecendo o homem. Não mais tenho orado, retorquiu quase irado, traindo a revolta em que descambara. Perdi a fé. A princípio, tentei iludir-me rogando a Deus, aos santos, recorrendo à igreja, tudo inútil. Hoje sou uma nau sem leme, sem destino, à deriva. Pranto copioso jorrava pela face fortemente assinalada pela fúria do desespero sem refrigério. Mas a função da prece, elucidou sensibilizado, não é somente a de requerimento, petição.
também lenitivo renovação. Nem sempre traz o objetivo de atenuar a dor, mas compreendê-la, consequentemente lenindo a alma. Além disso, é veículo interfônico para a comunhão com Deus. Gostaria de conversar demoradamente com você. Poderia receber-me ou visitar-me? Quando? Infelizmente, explicou titubeante, não mais tenho um lar para oferecê-lo aos amigos. Quero dizer, o apartamento é o mesmo, porém triste e sem vida. Não saímos, minha esposa e eu. Faço questão, interrompeu com uma leve palmada no ombro, que você e Margarida venham jantar conosco no próximo sábado, informalmente, como dois amigos, dois irmãos. Mercedes, a quem comunicarei logo agora, ficará exultante. Creio que sabe como nos são queridos você e a esposa. Continuo residindo na mesma casa no Leblon. Estamos a sós, os filhos já casados. Beatriz está em França com o esposo e Giorgio em São Paulo. Sou avô de 2 anjos celestes, sabia? Combinado. Aguardá-los-emos às 20 horas. O coronel Santa Maria fitou o companheiro transformado em sirineu e não saberia explicar as emoções, a paz, a súbita satisfação que experimentava, qual estivesse magnetizado. Respondeu maquinalmente sorrindo. Combinado. Unamo-nos aos grupos que já devem procurar-nos. Sim, esquecera-me, apressemo-nos. O braço do coronel Epaminondas, passando pelas costas do colega, apoiava-se ao ombro do outro. Eram 2 irmãos que se reuniam na família da amizade superior. Adentraram-se pelo salão festivo e perderam-se nas confabulações, brindes e algazarra que a todos empolgavam. Sem se poder explicar o sentimento de renovação que o surpreendera, o pai de Esther retornou ao lar como se estivesse revigorado. Ante as duras penas em que vivia, também o seu organismo passara a dar mostras de cansaço, repontando já os sinais do desgaste que o fazia preocupado. Conversou com a esposa, narrando-lhe o bom estado de espírito do colega e quanto lhe fora oportuna a conversação, mais valiosa do que o banquete em si mesmo. Cientificada a senhora, de pronto concordou, nascendo-lhe também agradável pressentimento em torno do futuro reencontro. Ela, igualmente, dialogara com Dona Mercedes, que se interessara pelo destino da sua filha. A simpática senhora, apesar da balbúrdia na sala, manteve-se atenta, carinhosamente interessada e repetia. Mas nem tudo está perdido. É uma pena tudo isso, dizia com sentimento, como a lamentar a impossibilidade de fazer alguma coisa que considerava importante, porém inconveniente. Prometera-lhe uma visita para colóquio mais amplo e cuidadoso. Prometia examinar o problema com profundidade. Foi, portanto, em clima de esperanças felizes que os Santa Marias, na noite acordada, rumaram confiantes na direção da residência dos Sobreiras. A vivenda suntuosa demorava, cercada de árvores, recuada da rua. Em 2 pisos, era agradável na arquitetura e na decoração. Recebidos com carinho, foram introduzidos incontinenti na sala ampla e confortável. Desejo ter o prazer de apresentar-lhe o amigo Joel, disse o anfitrião. É também militar, estando no posto de tenente-coronel. Você o conhece? Sim, concordou o apresentado. Tive a honra de servir com o coronel na Itália. Lembro-me de alguma forma, assentiu. Não pôde, porém, ocultar o enfado que o surpreendeu em face do imprevisto constrangimento que aquela comparência colocaria na conversação que esperava manter. Convidei-o especialmente para esta noite, aduziu o colega. Somos amigos e, como eu aguardasse você com acedrado interesse, pensei no bem que a presença do nosso tenente-coronel poderia dispensar-nos a todos.
Sim, sem dúvida, quase resmungou. O semblante fez-lhe sombrio ante o receio de que o tema sobre a filha e sua enfermidade passasse à participação de estranhos. Esforçou-se para manter-se delicado e a palestra se generalizou sem maior importância. A refeição simples e saborosa transcorreu agradável. O tenente-coronel era viúvo há poucos meses, embora mantivesse o semblante jovial, desanuviado. Jovem, de 40 anos, era de compleição bem proporcionada, destacando-se nele as marcas do atleta, possuidor de olhos brilhantes, que fulguravam na face, dando-lhe máscula beleza. Tranquilo, sua voz agradava, sem afetação, e pelo cometimento de que se fazia possuidor. Concluído o jantar, a senhora Mercedes convidou os visitantes à varanda confortável onde seria servido o café. Descontraídos, a conversa girou por assuntos de somenos importância. Soprava uma aragem fresca, levemente perfumada, provinda do jardim, adentrando-se em ondas contínuas, suaves. Alguma nova sobre Esther? Indagou o coronel Sobreira. Desde o nosso reencontro, tenho-a na mente e na oração. A falta de convivência entre nós, por circunstâncias superiores, não me facultou informá-lo de que hoje, ou melhor, há já alguns anos, sou homem de fé. As experiências concederam-me ampla visão do mundo, além da esfera física, levando-me a entesourar valores extraordinários com que se harmonizou o meu ser, antes em duradoura agonia. À sua semelhança, conheci de perto a aduana que descamba na loucura, e não fosse a misericórdia divina, teria sucumbido. Mercede e eu provamos o pão ázimo do sofrimento, preparado com as lágrimas salgadas do desconforto. Fez uma pausa, ensejando-se melhor coordenação de ideias, e simultaneamente observou as reações dos ouvintes. O matrimônio Santa Maria chorava discretamente. A senhora Mercedes, gentil, acarinhava a amiga vergada ao peso do martírio. De imediato, prosseguiu o narrador. Vocês ignoram que nosso filho, Geórgio, há 4 anos foi vítima de sórdida obsessão, tendo sido, em face da minha ignorância, então, internado para penoso tratamento. Inesperadamente, ele que era jovial e transudava alegria de viver, tornou-se arredio, amargurado, sombrio. Tentamos arrancá-lo do mutismo a que se entregara, usando todas as possibilidades sem qualquer resultado. Noivo, abandonou Lucília, sem explicações, e frequentando o período da conclusão do curso de Direito, deixou os estudos. Parecia temer o contato, a presença de outras pessoas. Retraiu-se a tal ponto que os necessários tratos de alimentação e higiene passaram a ser negligenciados para nosso desgosto superlativo. Foi nesse comenos que o Dr. Ernesto Viale, seu psiquiatra, sugeriu-nos interná-lo a fim de que fosse submetido a rigorosa assistência especializada. Vocês imaginem a nossa indescritível desolação. Submetemo-nos à adaga do sofrimento que nos decepava esperanças e sorrisos. Estávamos a sucumbir quando nosso Joel visitou-nos em face do nosso abatimento. Informado das razões, prontificou-se a ajudar-nos. Ouvindo-o ante as alvíceras que surgiam, renovando-nos, dando início à nova vida de que resultou o retorno da alegria a esta casa, transformada então em túmulo que sepultava angústias acerbas. Por isso convidamo-lo a estar conosco nesta noite, quando os recebemos com imenso carinho, Margarida e você. Tinha os olhos brilhantes pelas lágrimas. É psiquiatra o nosso tenente-coronel? Interrogou o genitor de Esther, interessado. Não, não é psiquiatra, elucidou o anfitrião. É um homem dotado de sexto sentido, de mediunidade. Talvez, pressentindo o rumo do esclarecimento, interpôs-se o coronel Santa Maria. Desculpe-me,
No entanto, a minha ignorância é tal sobre essas questões que me reservo a descrença, a entranhada antipatia a essas coisas. Ouça-me sem prevenção, interrompeu o amigo jovialmente. Não se trata de coisas. A mediunidade é faculdade paranormal relevante, objeto de estudos nos centros de maior cultura, atualmente no globo. Investir contra por preconceito é arrematada idiotia, disfarçada em presunção. Vocês nos conhecem demasiado para terem uma opinião sobre nosso caráter moral. Homem austero que sempre fui, indiferente e frio às manifestações místicas de qualquer procedência, temperado nos mesmos fornos em que você enrijou as fibras da dignidade, não me foi fácil mudar conceitos, opiniões, estruturas de fé. Religioso por hábito social, não possuía religiosidade de fato que me confortasse interiormente. Crer por acomodação transformara-se em descrer por convicção. Mas, interferiu o contrafeito, mediunidade não é algo que se vincula à necromancia, espiritismo, candomblé? Sem dúvida, respondeu, sem perder a delicadeza. Como a inteligência que está presente nos ideais libertadores também se manifesta nos lúridos conciliábulos dos campos de concentração. A mediunidade é, digamos, uma via de acesso. Por ela transitam os que viveram na terra consoante as concessões de quem a governa. Todavia, voltou a interromper, os que viveram na terra estão mortos, aniquilados, e essas práticas de espiritismos são-me detestáveis. Equívoco de sua parte, meu amigo. Também eu era assim. Pensava, a realidade é bem outra. Por favor, Constâncio, interveio a esposa, ouçamos sem prevenção. Você crê que Epaminondas se permitiria a crença ou atitude que lhe desabonasse a dignidade? A pergunta oportuna soou como uma reprimenda. O ar saturava-se de vibrações superiores, magnetizado por espíritos felizes, que se faziam inspiradores e condutores daquele encontro relevante. Agradecendo a referência nobre que lhe fizera a dama, o coronel Epaminondas justificou. Bem sei que tudo isso lhes parece estranho. Não poderia ser de outra forma. Conosco ocorreu o mesmo. Somos seres atrasados, fundamente marcados pela vaidade a que nos aferramos, supervalorizando-nos e, em consequência, tombando vitimados pela própria imprevidência. O espiritismo, que a intolerância dos clérigos e cientistas do passado, muito cioso da própria prosápia, taxou de doutrina satânica e fábrica de loucos, respectivamente ultrapassou a previsão maldosa dos seus detratores. Convenhamos que muitos homens ilustres, como religiosos honestos e pesquisadores conscientes, estudaram-no e investigaram-no experimentalmente, à saciedade, concluindo pela legitimidade dos fatos observados e pela excelência dos seus postulados. Todos quantos o combatem jamais o estudaram ou conheceram suas múltiplas facetas, quer no campo científico, filosófico ou religioso. Guerreiam-no pela empáfia de que se revestem e pela preguiça de se atualizarem. São os tradicionais inimigos do progresso, das ideias novas. Fazem-no como você hoje e eu ontem, mal informados, que nos fechamos e abjuramos o que desconhecemos, apertados na constrição da vaidade ferida. Todavia, esta é uma discussão ético-filosófica de largo porte, que não se coaduna com a premência de tempo do momento. Fornecei-lhes literatura especializada sobre o assunto, especialmente a que responde pelas suas bases doutrinárias. Kardec, Denis, Bozano. Sorriu descarregando a ligeira tensão que sobrepairava no ar. O importante, deu curso às elucidações, é que através da mediunidade do nosso caro colega de farda, o Giorgio recobrou a saúde.
E não seria o tratamento, solicitou esclarecimentos o coronel Santamaria, a que ele estava sendo submetido a causa da recuperação da sua saúde? Sim, não poderia sê-lo? Indagou a dona Margarida. Poderia ter sido, explicou. A princípio, quedei-me em dúvida no primeiro instante. Nossa família jamais se envolvera antes com qualquer prática mediúnica, qual ocorre com vocês. Todavia, Geórgio e Esther, o que atesta que não é o espiritismo a causa da loucura, antes. Não digo que seja a causa, argumentou mais, mas uma causa. Bem, como outro fator qualquer de ordem social, emocional, comunitária, religiosa, além daqueles de procedência orgânica, porém, como as causas estão presentes em quase todos os cometimentos, na condição de fatores predisponentes uns, preponderantes outros, ninguém se atreve a acusá-los como fazem em relação ao espiritismo, não é mesmo? Tem razão. O nosso afeiçoado Joel, prosseguiu, em contato com os espíritos que o assistem em amparo, no Ministério da Caridade a que se afervora, dedicado sobre a loucura do George, tinha procedência numa obsessão de natureza espiritual, graças a razões pregressas do seu e dos nossos espíritos. Explicou-nos o mecanismo da justiça divina através da reencarnação, de forma lógica e irrefutável, propondo-se levar-nos a participar de algumas sessões mediúnicas especializadas, onde a venda nos caiu dos olhos, ensejando na sublime estrada de Damasco. Desde o primeiro tentame, a melhora do filho fez-se imediata. Passamos a ser espiritualmente informados do quanto com ele ocorria, até o momento do encontro com seu perseguidor, que nos sensibilizou mediante a narração dos seus padecimentos. Não foi fácil, nada é fácil. Todo e qualquer empreendimento é sempre complexo, mesmo quando conhecido pela sua simplicidade, particularmente aquele que diz respeito à vida e à alma reencarnada. Na interrupção que se fizera natural, podia-se sentir o concentrado interesse dos convidados, ouvindo religiosa comovidamente. Mãos e mentes vigorosas aplicavam passes nos circunstantes, dilatando o entendimento, a percepção dos neófitos na palpitante questão, libertando-os também dos fluidos e miasmas perniciosos que os envenenavam, turbando-lhes o discernimento. 2, 3 semanas transcorridas, ratificou nosso filho, estava curado, voltava ao lar tranquilo e diligente quanto antes, assim prosseguindo até hoje. Ora, desejávamos a sua permissão e da Margarida para examinarmos mediunicamente o problema de Esther. Depois de amanhã é dia de sessão na sociedade que frequentamos e a oportunidade parece-nos lisonjeira. Em processos que tais o tempo é muito importante, a fim de evitar-se que surjam difíceis condicionamentos no paciente, molestas e complicadas lesões. Dar-lhe-emos notícias detalhadas e concertaremos atitudes, programas. Concordo de minha parte, apressou-se a senhora sem pestanejar. Até há pouco, acrescentou o coronel Santamaria, preferia a louca metida com essas. Diante da sua argumentação, da confiança que nos identifica, não há como discordar, embora o estranho que tudo isso me parece. É perfeitamente lógico e você não poderia ter outra reação. O tenente-coronel tudo escutava em silêncio com modéstia surpreendente. O senhor está viúvo há pouco tempo, ponderando, indagou-lhe o visitante, e parece-me tranquilo, confortado. A morte é-me tão desagradável, para não dizer cruel. O senhor, sendo jovem, não se rebelou? Não, redarguiu o médico com simplicidade. Minha Isabel, como eu, militava nas hostes espíritas. Sinto-lhe a falta física no lar, não a ausência total, porquanto, estando viva, comunicamo-nos vez e outra.
Inteirado e consciente da imortalidade, preparo-me para o encontro definitivo mais tarde. Como não há morte, a problemática se constitui apenas de tempo e fé. O tempo reunir-nos-á e a fé ajudar-nos-á a vencê-la. Que bela doutrina! Exclamou Dona Margarida. Como se pode ter um conceito desse ante o terrível flagelo da morte? Pela certeza, disse a senhora Mercedes, incondicional da sobrevivência. Nós que somos mães, não conseguimos sustentar a esperança quando falecem todos os recursos. Graças ao amor? O mesmo amor que não desaparece nem se desarticula ante a injunção da ruptura orgânica. É a fonte geradora dessa tranquilidade adquirida mediante os fatos do intercâmbio espiritual de todo dia. Gostaríamos, já que estamos concordes, propôs o coronel Sobreira, que orássemos realizando a primeira rogativa em prol de Esther mediante a terapêutica espírita. Como todos aquecessem, o anfitrião desatou superior emotividade e orou de forma surpreendente, em perfeita sintonia com as entidades presentes. Concluída a prece, um silêncio natural se abateu sobre o grupo, e Joel, com o semblante visivelmente transfigurado, transmitiu significativa mensagem de conforto e esperança ante a natural e arguta curiosidade do Santa Maria. A oportunidade fora excepcional. As despedidas, reconhecidos os pais de Esther, com raciocínios variados, partiram, aguardando o futuro, enquanto a escumilha da noite piscava estrelas no alto à distância.